E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Nathan Albuquerque e nesse canal a gente fala sobre educação financeira. E hoje eu vou mostrar para vocês um nudes da minha carteira. Vamos pro vídeo. Bem, antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal, que não é todo dia que você anda recebendo nudes por aí no mercado financeiro. É verdade. E bem, pessoal, quando eu comecei a investir, eu procurava por aí em outros vídeos sobre carteiras prontas, sobre onde os investidores bem-sucedidos investiam, não para copiar, não para fazer algo idêntico, mas para ter um direcionamento, para ter uma base, para saber o que eles faziam. E foi aí que eu aprendi o conceito do skin in the game, que é basicamente ter a pele em risco, ou o famoso cu na reta, que nada mais é do que mostrar na prática o que eu faço com o meu dinheiro. Afinal, como é que eu vou ensinar para vocês onde investir, como investir, se eu mesmo não fizer isso, se eu mesmo não acreditar, se eu mesmo não botar o meu dinheiro lá? Então, partindo desse conceito, a gente decidiu todos os meses fazer um nudes da nossa carteira, ou seja, mostrar todos os aportes e como está nossa carteira atualmente, mês a mês. E a gente vem fazendo isso aqui no canal. Tanto eu, que invisto um grande patrimônio, não tão grande assim, mas de 1 milhão, 1 milhão e 100 atualmente, e o patrimônio de Luiz Fernando, que está aproximadamente em 12 a 13 mil. Então a gente vai mostrar as nossas duas carteiras aqui no vídeo. Bem, e antes de eu começar assim, dando nudes abertamente, mostrando minha carteira, é importante a gente falar um pouquinho sobre a mentalidade, sobre o buy and hold, sobre a estratégia que a gente segue na Bolsa de Valores, que basicamente é comprar todos os meses ativos, comprar boas empresas todos os meses, sem a intenção de vender, sem a intenção de vender nunca, comprar para o resto da vida. Afinal, se você comprasse uma empresa, uma padaria, por exemplo, você ia comprar já na intenção de vendê-la amanhã? Eu acho que não. Outro exemplo que eu gosto de dar também é o exemplo dos imóveis. Se você passasse a sua vida inteira construindo imóveis, para receber ali o aluguel desses imóveis todos os meses, quando chegasse no final da sua vida, que você tivesse 10 imóveis, você ia vender todos eles e estourar o dinheiro? Eu acho que também a ideia não é essa, mas é realmente viver com os aluguéis. No caso das ações, viver com os dividendos todos os meses. Então, essa é a nossa ideia de investimento aqui no canal, que é basicamente o buy and hold, é comprar todos os meses com a intenção de ser sócio das empresas e não com a intenção de vender elas algum dia. A ideia não é diminuir os meus ativos, mas sim aumentar. Ter cada vez mais ativos que me sustentem, que sustentem o meu custo de vida. E isso vai virando uma bola de neve, porque afinal, quanto mais ativos eu tenho, mais dinheiro eu ganho. E quanto mais dinheiro eu ganho, mais ativos eu compro e vou ganhar dinheiro pra caralho desse jeito. Legal pra caralho. Mas vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa saber para montar nossa carteira é a nossa macroalocação, é definir quantos por cento eu vou querer ter do meu patrimônio em cada classe de ativo. Por exemplo, no meu caso, eu defini ter 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% em estoques no exterior e 25% em REITs no exterior. Lembrando que eu sou 100% renda variável na veia. Não tenho nada em renda fixa. É claro que isso depende do seu perfil de risco, depende do quanto você consegue ver seu dinheiro subir e descer, mas pensando em questões financeiras, pensando em retorno, se você tiver consciência que esse dinheiro é para o resto da vida, é para você não vender mais nunca essas ações, eu ainda acho que o melhor caminho é ter sim 100% em renda variável. Mas a ideia do vídeo aqui não é essa, eu não vou discutir isso. E bem, como é que eu decido onde é que eu vou aportar todos os meses? Basicamente, eu tento manter aquela macroalocação que eu defini, que eu falei aqui para vocês. Então eu olho o que está mais para trás e compro. Então vamos ver como é que estava a minha macroalocação nesse mês antes do meu aporte. Basicamente eu tinha 21% em fundos imobiliários, 32% em ações, 22% em estoques e 23% em REITs. Então o que eu precisava comprar era mais fundos imobiliários e um pouquinho de estoques também para dar uma balanceada. E aí eu decidi adicionar 3 novos ativos na minha carteira, 2 fundos imobiliários e um estoque. Sai mão de soca. E os 2 fundos imobiliários que eu adicionei foram da Vinci, da gestora Vinci, que basicamente foram o VISC e o VILG. Então, se vocês acompanham o canal, vocês viram que eu fiz análise completa desses 2 fundos imobiliários para vocês e explicando por que eu decidi investir neles. E a estoque que eu escolhi, para quem não sabe, estoque é ação no exterior, foi a Monster, aquela marca de energético de bebidas. E saiu o vídeo completo com a análise dela também, explicando por que eu decidi investir na Monster. Lembrando, pessoal, que eu tenho 50% da minha carteira no exterior, que são 25% em estoques e 25% em REITs, porque é essencial você ter patrimônio no exterior.
Se vocês acompanham nossos vídeos aqui, vocês também já viram eu falar isso 1 milhão de vezes. O que não faltam são motivos, afinal tudo que a gente consome aqui no país é cotado em dólar, a maior parte das coisas. Então, quando você vê o preço de tudo subir, é porque o preço do dólar subiu. Inclusive, tem um vídeo falando sobre a inflação do Luiz Fernando aqui recente também muito bom. Mas basicamente, a inflação nos Estados Unidos é muito menor do que aqui no Brasil, é uma moeda muito mais forte. Então, ao longo dos anos, a tendência é sempre que o dólar fique mais caro. E como é que você preserva o seu patrimônio assim? Investindo lá fora, comprando dólar e comprando boas empresas lá fora. É claro que o preço do dólar pode cair momentaneamente, até como a gente está vendo agora, mas é algo momentâneo. A longo prazo, a tendência vai ser sempre subir. E como a gente investe para uma vida inteira, a gente investe para o longo prazo, sempre tenha dólar. Não dólar em si diretamente a moeda, mas ativos em dólar. Se você olhar as maiores fortunas dos maiores bilionários aqui no Brasil, basicamente 90% do patrimônio deles estão lá fora, estão dolarizados. Então, o Brasil é um país muito incerto, com uma política muito incerta, um país emergente onde vive acontecendo merda. Então, você não quer deixar todo o seu dinheiro aqui. Se você tivesse nascido em outro país que não fosse aqui o Brasil, você investiria todo o seu dinheiro no Brasil, com a política que a gente tem aqui. Mas bem, não vou ficar aqui me estendendo muito sobre isso. Também tem vários vídeos no canal aqui falando sobre isso. E aí, como é que ficou minha carteira depois desses aportes? Bem, primeiro vamos ver minha macroalocação. Eu fiquei com 20% em REITs, 22% em estoques, 26% em fundos imobiliários e 30% em ações. Ou seja, no mês que vem, no mês de junho, basicamente eu vou investir em REITs, que é o que ficou mais para trás da minha carteira. Já estou estudando uns REITs bem legais, inclusive vai sair análise em breve falando desses REITs aqui também. Mas rufem os tambores, vamos finalmente para o que vocês querem ver, que são os nudes da minha carteira. Primeiras ações com VEG, Raia Drogasil, Bradesco, Itaú, Renner, B3, NBR, Fleury, Porto Seguro, Engie e IRB. Depois os fundos imobiliários com VILG, HGLG, XPLG, XPML, ALZR, GGRC, VISC, HGRU, KNRI, HGBS e só. Depois as estoques com Google, Microsoft, Accenture, Paychex, Apple, Checkpoint, Novo Nordisk e Monster. Por fim, os REITs com PSA, PSB, AMT, O, TRNO, DLR, Store e NHI. Ativo pra caramba, hein? Já tô com uma carteira bem robusta. Lembrando também, pessoal, que não existe essa história de pulverizar. Quanto mais ativos você tiver e que você consegue dar conta de acompanhar esses ativos, melhor. Diminui o seu risco sistêmico, então você fica bem mais tranquilo. É a melhor forma de você preservar seu patrimônio. E para finalizar, eu vou mostrar como é que estão os meus dividendos e o crescimento deles. Bem, eu resumi 2019 todo em um ano só e botei todos os meses de 2020 e 2021 para vocês verem como é constante o crescimento. A gente pode ver também a queda que teve por conta da crise. Várias empresas pararam de pagar dividendos, principalmente as de shopping, mas já retornou e está melhorando. Lembrando também que meu portfólio não está voltado só para dividendos. Tem várias empresas de crescimento que eu tenho que não pagam dividendos agora, mas que provavelmente um dia elas irão pagar. Então, eu sei que vocês estão pensando, mas você tem 1 milhão e 100 investido e só ganha entre 2 a 3 mil reais por mês? Basicamente é isso sim, mas eu não uso esse dinheiro agora, então eu estou bem tranquilo. Como eu falei, eu tenho várias empresas de crescimento também. E outra dúvida muito comum, pessoal, é que às vezes as pessoas acham que precisa ter muito dinheiro para se investir ou que eu tenho essa carteira porque eu tenho muito dinheiro investido, e não é assim. E para mostrar isso para vocês é que agora eu vou chamar Mano Bola para mostrar a carteira dele. Chega para cá. Vem cá. Não fica tímido não. Vem. Opa, cheguei! E bem, estou aqui agora para mostrar que a metodologia para investir com pouco ou com muito dinheiro é basicamente a mesma. É manter aportes constantes e seguir essa alocação definida para cada ativo. Não tem que ficar girando carteira, acompanhando o preço, isso tudo é baboseira. Define o percentual para cada ativo e vai rebalanceando. Ponto final. Essa estratégia dá tão certo que entrei em Bitcoin no mês passado, já estou perdendo mais de 40%. Mas isso exemplifica a importância da diversificação e da paciência. Você não pode colocar todo o seu capital de uma vez naquele ativo. Já pensou se eu coloco tudo em Bitcoin? Tinha tomado na tarraqueta. O ideal, principalmente quando se trata de adicionar um novo ativo, é ir fazendo aportes aos poucos,
que aí você vai acompanhando aquele ativo e a partir daí você vai decidir se aporta mais ou não. O ativo vai te mostrar se você deve continuar investindo ou não. E bem, baseado nessa estratégia, eu sigo montando minha posição no exterior, aumentando o percentual da minha carteira em dólar. Isso é muito importante. Então eu resolvi adicionar um novo ativo à minha carteira no exterior, que foi a Novo Nordisk, uma empresa dinamarquesa que é líder global em produção de insulina. Eu não vou ficar falando muito dela aqui, não é o objetivo desse vídeo. Nós temos uma análise completa da Novo Nordisk aqui no canal. Vou deixar o card aqui para vocês tirarem suas próprias conclusões, beleza? Mas vamos lá, vou mostrar minha carteira aqui para vocês. Vou aproveitar também para comentar as diferenças entre a minha carteira e a de Nathan, como ele mostrou para vocês. Por mais que utilizemos basicamente a mesma metodologia, alguns ativos que ele possui não fazem tanto sentido para mim e vice-versa. Mas vocês vão ver que 90% da carteira é igual. Não é a quantidade de dinheiro que você tem que vai diferenciar os ativos que você vai investir. Então vamos comentar aqui algumas diferenças. Bem, minha carteira hoje em macroalocação está da seguinte maneira: 55% em ação, 23% em estoques, 19% em FII e 2,2% em criptomoedas. Mas essa não é a minha macroalocação ideal, tá? Eu ainda estou perseguindo. Por exemplo, aqui tem um percentual muito grande em ação, sendo que eu defini apenas 35% da carteira para essa categoria. E por que tá assim? Porque eu comecei montando a minha carteira em cada classe de ativo. Então primeiro eu comprei fundos imobiliários, depois montei a minha carteira de ações e agora eu estou montando a minha posição no exterior. Quando eu estiver suficientemente diversificado em ativos no exterior, em estoques e REITs, aí eu vou começar a rebalancear a carteira e aproximar cada vez da macroalocação que eu defini. Por enquanto fica meio bagunçado mesmo, é um processo que leva um pouco de tempo até que sua carteira esteja bem montada, tá? E isso é interessante também porque dessa maneira eu invisto em um novo ativo por mês. E aí eu tenho um mês inteiro para analisar qual vai ser esse ativo, porque não adianta eu de cara já montar uma carteira completa com 20 ativos, 30, 50 ativos, porque não dá para você fazer uma análise completa dessa quantidade gigantesca de investimentos em apenas um mês, sendo que a visão que eu tenho é carregar essas empresas com mentalidade de sócio para o resto da vida. Então tem que ser um processo de seleção muito bem feito e um mês aí para analisar um ativo para mim é prazo mais que suficiente. Então tá no ritmo legal, beleza? Então vamos lá, falando de criptomoedas, por enquanto eu só tenho Bitcoin mesmo. Vou manter assim por enquanto, mais pra frente eu volto a estudar essa categoria e posso fazer novos aportes. Em fundos imobiliários eu tenho HGLG, KNRI, VRTA, HGBS e HGRE11. Aqui entra uma diferença entre a minha carteira e a de Nathan, que é o VRTA, que é um fundo imobiliário de papel. Alô? Faz a participação especial aqui. Eu vou chamar o milionário para explicar por que ele não tem VRTA na carteira. Eu não tenho fundo de papel porque fundo de papel é basicamente um recebível de um imobiliário, é uma dívida imobiliária, em outras palavras. E a minha parte de fundos imobiliários é para ser uma parte mais segura. Então eu prefiro ter o imóvel propriamente dito do que ter uma dívida. É um pouco mais arriscado do que um fundo de tijolo. Muito obrigado pela participação especial. Tô me sentindo Fausto Silva, velho. Essa fera aí, meu! Indo para a carteira de ações, eu tenho VEG, Magazine Luiza, Bradesco, Equatorial, Itaú, Porto Seguro, Raia Drogasil, ENBR, Ipera, Engie, Fleury, B3 e IRB. E aí vamos comentar um pouco aqui as diferenças. O que Nathan tem que eu não tenho? Chifre, pô! Basicamente ele investe em renda e eu preferi ficar fora dessa empresa. Por quê? Como consumidor, quando eu vou comprar roupa, eu basicamente vou no lugar que tem mais barato. Então eu não sou muito ligado a esses quesitos de moda, eu não entendo nada do setor, por isso eu preferi ficar de fora. Basicamente por não entender a fundo qual é o diferencial da renda. E aqui é um ponto interessante, você não precisa investir em todos os setores do mundo. Invista naqueles que você tenha familiaridade melhor, que você entenda melhor. Então por mais que eu veja a Renner assim como uma boa empresa, eu assumo que eu não sou capaz de opinar sobre a empresa e fico de fora sem problema nenhum. E agora falando o contrário, as empresas que eu invisto que Nathan não investe. Alô? Vamos aqui agora entrevistar um espécime raro de investidor brasileiro que não investe na Magazine Luiza. Oi. Na real, vamos falar todos aqui que eu invisto e que ele não investe. Magazine Luiza, Equatorial e Ipera. Não tenho nenhum motivo, são empresas boas. Basicamente foi só para rebalancear mesmo, porque eu já tinha uma grande parte do meu patrimônio em ações aqui e eu
queria investir em estoques e REITs, então já tem um bom tempo que eu não investi aqui no Brasil, mas não tem nenhum motivo além desse não. É basicamente a minha posição com relação a fundos imobiliários. Eu comprei alguns, parti para ações, depois investimentos no exterior, e quando eu voltar a investir em fundos imobiliários, provavelmente eu vou adicionar alguns outros ativos. E agora com relação aos investimentos no exterior, por enquanto eu tenho Google, Microsoft, Accenture, Novo Nordisk, Checkpoint e Tesla. E aqui é interessante falar porque a carteira de Nathan já tem muito mais ativos. Porque ele começou a investir alguns meses antes de mim. Então, naturalmente, como ele vai adicionando novos ativos por mês, ele está alguns passos à frente. O que é até interessante, porque ele vai na frente, faz análise, eu vejo a análise dele se faz sentido ou não e começa a decidir os meus investimentos com base no que ele já investe. Alguns eu concordo, alguns não, e aí vou montando a minha carteira também. Já que o nosso modo de encarar os investimentos na Bolsa de Valores é basicamente o mesmo, com pouquíssimas divergências. Mas bem, com relação ao investimento no exterior, a única diferença mesmo está relacionada à Tesla. Provavelmente quando você está assistindo esse vídeo já saiu um outro vídeo relacionado à Tesla. Dá um confere lá se você não assistiu, porque o conteúdo está muito bom. E bem, como vocês puderam ver, as carteiras são muito parecidas, pouquíssimas diferenças aí em tese de investimento. E bem, qual a principal mensagem desse vídeo? Primeiro, explicar uma metodologia de investimento e te mostrar que se você tem 1 milhão, como é o caso de Nathan, ou se você tem 13 mil na bolsa, como é o meu caso, ou menos, não muda nada. O ideal é que você vá construindo a sua carteira olhando lá para o futuro. Então, se você investe com pouco ou com muito dinheiro na bolsa, tanto faz, desde que você siga essa metodologia de aportes constantes e rebalanceamento, tranquilo? E pelo vídeo de hoje é isso. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito até agora. Lembrando, todo mês vai sair vídeo mostrando a nossa carteira para justamente mostrando o crescimento aqui e ficar registrado todos os nossos investimentos, beleza? Lembrando, isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento, mas você pode sim começar a fazer sua análise pelos ativos que a gente investe. Foi como eu comecei a investir. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e até o futuro!